Olá, gente, muito bom dia. Esse é domingo, dia 24 de abril, dia muito especial, o quarto e último domingo do mês de abril, e nós estamos felizes, hoje inclusive, bem agora pela manhã, a partir das 8 horas da manhã aqui na igreja, nós já vamos estar tomando o nosso café, né, Pastor João? Será um domingo fantástico, né? Aguardamos todos vocês, né? Uhum. Todo domingo, todo terceiro domingo, com exceção do mês passado, dos dois últimos, desse mês, mas todo terceiro domingo nós temos uma festa de koinonia aqui, né, Lloyd? Uma festa maravilhosa, de comunhão. Maravilhosa. Tem sido um tempo muito legal para todos nós, né? Como é bom estar unidos e reunidos, irmãos. Exatamente. Essa união produzida pela ação do corpo de Cristo, né, na comunhão e no fazer das coisas, produz uma glória maravilhosa. Gente, hoje nós estamos estudando o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e estão comigo aqui no estúdio nosso querido pastor, nosso irmão João Silveira. Muito bom dia, João. Muito bom dia, meu querido bispo. Bom dia, companheira Lloyd. E muito bom dia a todos vocês que estão do outro lado, nos ouvindo pelo rádio, nos acompanhando pelas redes sociais. Enfim, este programa é dedicado a você. Ok. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, bispo. Estamos aqui com muita disposição, muita alegria. Muita alegria, muita alegria. Deus sempre tem enchido o nosso coração de alegria, né? Parece que a gente fica torcendo para que o dia do café com o bispo chegue, né? É uma expectativa sempre muito boa. E hoje nós estamos com o texto do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos e quero convidar você para entrar no texto com a gente, tentar entrar na história, fazer com que a história seja viva na nossa dimensão. Estamos vivendo um episódio inusitado. Ninguém esperava que Deus preparasse o cenário para isso. Na casa de Cornélio, Deus então quebra o protocolo, enchendo aquela gente do Espírito Santo, aderindo à fé em Jesus com toda clareza. Pedro está ali presenciando tudo aquilo com mais 6 irmãos que estavam com ele, saídos de Jope, onde a ressurreição de Dorcas, a Tabita, acontece. Eles estão impactados e agora estão indo para a casa do nosso querido irmão Cornélio, onde o episódio acontece. Mas a repercussão é inevitável, Lloyd e João. Sair do trilho sempre é muito desafiador. E no capítulo 11 a gente vai ver a repercussão disso, quando os irmãos de Jerusalém chamam Pedro para conversar e investigar, para saber o que é que houve ali, porque, sabe, tem um burburinho, uma coisa assim, fora do comum acontecendo, né? E eu vou fazer a leitura do texto que diz assim: a notícia espalhou-se rapidamente e não demorou muito para que os líderes e os cristãos de Jerusalém soubessem do ocorrido. Eles foram informados de que alguns estrangeiros, não judeus, agora eram parte da comunidade. Quando Pedro voltou para Jerusalém, alguns de seus antigos companheiros, preocupados com a questão da circuncisão, vieram censurá-lo. O que você pensa que está fazendo? Envolvendo-se com essa gente, comendo o que é proibido e arruinando a nossa reputação. Ponto de interrogação. Quero dar uma paradinha por aqui. Deus está fazendo sua obra e eles preocupados com sua reputação. Eles estão preocupados com o que é que vão pensar deles agora, porque, como eu disse já no programa passado, Lloyd e João, a comunidade cristã, ela era basicamente de judeus. Uhum. Basicamente, não tinha não judeu. Todos eram judeus. E agora, eles estão diante de um impasse, porque eles aderiram à fé em Jesus, mas seus costumes judaicos ainda estavam lá, presentes, era a tradição deles. E ouvir agora
É engraçado é isso, né? Que notícia corre mais do que perna, né? Pedro ainda nem tinha chegado a Jerusalém e o bochicho já tinha rodado. E que nem tinha celular na época, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada, João. E a rede social. Não tinha rede social. E a notícia chega a Jerusalém e os irmãos estão preocupados com sua reputação, porque para eles a questão da circuncisão era uma questão preponderante. Eles não podiam abrir mão dessa relação de aliança que um judeu... Eles podiam até aderir à fé, desde que fossem circuncidados. E ali o que acontece é que não há circuncisão, todavia o Espírito de Deus enche cada um daqueles que estavam na casa de Cornélio. E Pedro é chamado para dar satisfação. Como nossos preconceitos, né, às vezes embarreram aquilo que Deus está fazendo. A gente está tão preso à tradição da gente. Foi mesmo Jesus quem disse, né? Que a tradição de vocês, seus fariseus, elas anulam a palavra, né? É Deus fazendo e a gente preconceituando com medo da reputação ser arranhada, medo da reputação ser atingida. Bispo, essa semana eu tive uma experiência mais ou menos parecida com essa. Estava lá na Sexta-feira Santa, lá no interior, de repente me vem ao encontro um albergado. Um homem de uma reputação, chegou a ser o mais procurado do estado do Maranhão, quando fugitivo. Foi capturado e converteu-se ao Evangelho, converteu-se a Cristo. E você percebe nele, na fala, nas atitudes, no sorriso dele, que há Cristo naquela vida. É genuíno, né? E de repente eu estou lá parado na porta lá da nossa casa, ele chega me saudando, abraçando, ele está albergado hoje, né? E toda a folga que ele tem, ou seja, todo indulto que ele recebe, ele vai parar lá com a gente, os parentes dele. De repente a gente começa a conversar e ele, com sede de conhecer mais alguma coisa, começa a me perguntar e fala sobre a dificuldade que está vivendo. Foi casado, separado há 30 anos quase com a mulher e não tem condições hoje em função de estar naquela situação de divorciar-se e não pode cear porque não pode ser batizado. E ele disse, me entristece muito. Eu cheguei a dizer ao líder da igreja onde eu estava que eu não sirvo para ser crente, então. Se eu não sirvo para ser um membro, para cear, para comungar, eu não sirvo para ser batizado. É o estatuto da igreja falando mais alto do que Cristo está falando. Eu estou vendo essa situação aqui, hoje se repetindo o que estava acontecendo em Jerusalém. A incapacidade de se perceber que o Espírito Santo está fazendo coisas, está acontecendo na vida daqueles que a própria justiça o reprovava ou reprova, e Jesus Cristo aceita e traz para si. E nós, com nossos preceitos, rejeitamos ou tolimos um cidadão desse de participar da mesa de Cristo. Ele conversando chorou, dizendo, eu me sinto triste, eu estou preso a esse conceito. A gente teve a oportunidade de conversar bastante com ele, ele sorriu, nos agradeceu, abraçou e seguiu a sua viagem, né? Mas hoje acontece. Sim. Infelizmente acontece. Devia ter batizado o homem, né, João? Se o tempo fosse oportuno, eu teria feito, mas o tempo estava muito corrido. Não vai perder a oportunidade. Como o preconceito, Lloyd, como a gente cristaliza, enrijece a mentalidade. Mesmo diante de novos desafios, a gente está com essa mentalidade enrijecida, levando nossos velhos hábitos, nosso velho conceito para algo novo que está acontecendo. Isso, né? Mesmo, não está pronto a romper, né? E a circuncisão desde Abraão, né? Era o batismo do judeu. E logo Pedro, esse líder, esse homem que se revelou líder, né? Agora, ser o primeiro a romper. Então, agora a igreja, o que aconteceu? Ele é um líder, ele deveria dar exemplo, e ele está dando mau exemplo para nós, para a igreja. Então, olha, tem muita coisa que a gente vai falar ainda aqui nesse capítulo, Bispo. Verdade, verdade. Olha, nós vivemos hoje grandes mudanças sociais, que a gente precisa estar preparado para o enfrentamento, para essa nova constituição social. Há muitos modelos, João, que se reprovava anos atrás, que hoje a gente tem que parar para refletir.
Como, por exemplo, o conceito de mãe solo, né? Sim. Que é um conceito que já existe há muitos anos, mas é um conceito que está sendo ressuscitado na nossa época. Quantas mulheres foram rechaçadas, marginalizadas no contexto da igreja porque tiveram seus filhos e não tinham marido, né? Então, era uma família estranha, uma família diferente, uma família que tinha lá seus percalços a se relacionar, entre aspas, aqui, bem entre aspas, com os santos, não é? E hoje a gente está sendo levado a refletir sobre essa questão e outras mais, né? E outras. Então a gente precisa estar preparado, né? Ontem mesmo recebi um convite para ministrar para as mães numa escola. E eu fiz uma pergunta para a diretora que me convidou, né? Qual a configuração das mães dessa escola? Porque hoje nós não podemos somente observar aquela configuração que nós conhecemos de família ou do que é ser mãe, né? Quando nós vamos para um campo desse, que tem diversos alunos, cada um tem uma mãe que é avó, mãe madrinha, mãe que é tia, e outras configurações que hoje a modernidade, né? Esse tempo atual trouxe para nós. Então, nós precisamos ver quem são essas mães desses alunos, para que a gente possa levar uma voz mais assertiva. Mais precisa, mais né? precisa. Exatamente isso. Eles não estão preparados, estão assustados, na verdade, preocupados com a reputação. Reputação não é caráter, reputação é o que estão achando de mim. Não é o que eu sou, é o que pensam de mim. Então, estão preocupados com isso, né? E quantos líderes hoje estão preocupados com sua reputação? Jesus, ele estava menos preocupado com sua reputação do que com aquilo que ele deveria fazer. Ele transita no meio social dos marginalizados, né? Daqueles que eram alijados da sociedade. Eu acho linda a característica de Jesus de encontrar valor naqueles que a sociedade não dava valor, como ele podia considerar aqueles que não tinham consideração. Como Deus está pronto para se lançar ao homem e nós, com nossas regras, estamos afastando quem Deus quer aproximar, não? Talvez se eu chegasse hoje à beira do tanque de Betesda, eu quisesse conversar com o administrador daquela situação, o administrador daquele tanque. Burburinho, pessoas de alta sociedade ali, levando seus filhos para a busca de uma cura. E o que se vê ali é Jesus parando para conversar com um homem que desesperançado, que há 38 anos estava ali jogado, nem nome sequer relatado dele. E nosso Jesus quebra todo esse conceito religioso, judaico, esquece a elite que estava ali e vai tratar com aquele homem. Sim. Esquece o burburinho de gente que está passando por ali, por ele, querendo falar com ele, tocar nele, e para olhar para uma mulher, digamos assim, impura no conceito judaico, e que lhe toca. E que lhe toca. Para dar ouvidos a uma prostituta, a um bebedor de vinho, para dar audiência que nem a ele cabia, de uma mulher que foi acusada. Sabe se ela fez ou não, se ela traiu ou não, mas foi acusada de traição. E ele para dar uma audiência com aquele pessoal. Ele não era juiz, mas o seu conceito, a sua determinação interior estava muito além dos conceitos judaicos. E que deve ser a nossa, né? João chama um publicano para ser seu discípulo. Okay. Um dos 12 era publicano. E vai... Agora chega aquilo que Pedro disse: eu nunca entrei na casa de um judeu, de um gentil. E Jesus vai almoçar na casa de quem? Na casa de Zaqueu. Além de gentil, era considerado um homem extorquidor, né? Era um publicano. Explorador. Então, Jesus para e vai almoçar na casa desse homem. Quantos escrúpulos tem nos afastado de pessoas? Eu disse ontem, essa semana, conversando com esses meus patrícios, que quantos filhos deixaram de ser resgatados porque o escrúpulo religioso dos pais não foram buscar lá no bar onde estava bebendo.
não pegou a sua moto, o seu carro e a sua família e foi buscá-lo lá na Cracolândia, onde estão vivendo, porque não querem se misturar com isso. Uhum. É uma pena, mas são conceitos religiosos que, na verdade, faz-nos perder até entes queridos, porque estamos mais afeitos ao conceito religioso do que ao amor cristão que deve permear a nossa vida, a submissão do Espírito Santo, que é realmente o líder de todo o contexto que nós vamos fazendo desde que abrimos o livro de Atos. Né? Deus nos quer como pontes e a gente insiste em levantar muralhas, né? Ou, no mínimo, arames farpados, que nos afastam de mais uma vez, entre aspas, uma comunidade sem futuro, uma comunidade de gente que não vale a pena, uma comunidade de gente que tem a reputação duvidosa. E Jesus era mestre em atrair os de reputação duvidosa, como aquela mulher que se lançou aos seus pés na casa do ricaço, do importante Simão, né? Simão, o leproso. Então, você vê que a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade, ou um pouco ou muita flexibilidade, para a gente não fazer o que os fariseus faziam. Essa semana eu ouvi uma entrevista de um amigo que ele dizia que a igreja, hoje a igreja da nossa época, ela tem se parecido mais com os fariseus do que com a igreja de verdade. Porque as regras, as leis e toda essa carga de religiosidade tem estado sobre a igreja, que não nasceu para isso, não nasceu com esse perfil. Ela nasceu para ser uma caminhante, nasceu para ser esse corpo de Cristo que transita pela sociedade, trazendo o reino, não estabelecendo regras, modelinhos, mas transculturando, não tendo medo de transculturar. Porque eu também creio que as regras e as leis, elas dão segurança. Pode-se até uma falsa segurança, mas dão uma segurança, porque estabelece limites, não é? E assim as pessoas se sentem seguras com suas regrinhas. Né? Qual é a regra aqui? Né? A regra é não ter regra, a regra é viver pelo Espírito do Evangelho, a regra é caminhar com o Espírito Santo, a regra é andar com Jesus, essa é a regra. E quem anda com Jesus, quem anda com essa presença do Espírito Santo na sua vida, a regra é essa. Contra essas coisas não há lei. Longanimidade, compaixão, misericórdia, amor. Contra essas coisas não há lei. Não é que nós estamos acima da lei, mas nós estamos onde a lei não nos alcança, no sentido de nós irmos ao fundamento da lei, né? Aquilo que originalmente produz a lei. Né? Jesus nos adverte dizendo, depois de ter desfeito aquilo que vos foi ordenado, ou seja, nós não estamos acima da lei, mas estamos fazendo a mais do que a própria lei exige. O devemos fazer foi o que Jesus Cristo disse. Mas falando das cargas, numa das repreensões de Jesus, ele sai de vós, doutores da lei, escribas, fariseus, que tentam libertar uma pessoa convertendo a vossa religião. E depois de ter o convertido, atam fardos tão pesados sobre eles que nem mesmo vocês dão conta de carregar. Foi assim? Foi. Ou seja, ai de vós, ai. Aí me dói, ai. Porque vocês fazem tudo, transportam, ou seja, se transportam em oceano, né? Transpõem oceanos, vão à distância, em busca de um prosélito, de alguém para converter a vossa religião. E depois que ele é convertido, vocês os põem tanta carga que eles não dão conta. Cargas que nem vocês, que já são maduros, são capazes de levar. Mas está bem aqui a coisa, né? Não há carga a ninguém, nenhuma. A liberdade. Liberdade é fazer com dignidade, com prazer, com espontaneidade, muito mais do que a lei exige. Se a vossa justiça
não excederem muito a dos escribas e fariseus. E olha que eles eram exigentes. Mas a nossa justiça está baseada no espírito dessa lei, que é santa, é pura, é boa, é perfeita, né? Que não tem nada de errado com ela. Errado estava na nossa carne, né, João? Que é conduzido pelo Espírito Santo. Veja que no episódio que nós estamos vendo hoje, o Espírito Santo está transitando lá na casa de Cornélio, lá em Jope com Pedro, de volta na casa de Cornélio, mas também induzindo a 6 companheiros virem com Pedro para servir de testemunha, a ação do Espírito Santo. Agora Pedro já faz um relato que nós vamos vir abaixo, dizendo a eles: eu não pude ser desobediente. O Espírito Santo me chamou, e é Ele quem tem nos guiado, é Ele quem tem nos conduzido desde aquele dia em que estávamos em Jerusalém. Então eu não posso desobedecer nada daquilo que a gente vem recebendo, mesmo sendo espantoso, né? Era um tanto quanto espantoso misturar judeu com gentio, e botar na mesma panela. Pedro diz: quem sou eu para impedir, né? Quem sou eu? Quem somos nós para impedir a ação do Espírito Santo? E Exatamente. Pedro, ele tira conclusões assim maravilhosas, né? Sempre ele diz: agora eu estou sabendo. Ele sempre tira umas conclusões assim, show. Sim. Né? É impressionante que, só recapitulando aqui o que a gente conversava semana passada, a ideia divina era alcançar todas as famílias da Terra. Deus decide isso. Dá à família planetária o caminho de volta para Ele. A família planetária está perdida, Deus encontra um caldeu, chama esse caldeu e conta para ele o segredo de novo. Ó, quero alcançar todas as famílias da Terra. A partir de ti. A partir de você, porque essa gente está muito louca. Eu encontrei você menos insano aí na Caldeia e eu quero chamar você e esse segredo você vai carregar. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. É porque parece que eles não foram lá no Éden, o judeu não foi lá no Éden, quando a promessa do Éden era resgatar a humanidade e não a nação hebreia, né? Exatamente. Egoisticamente, zelosamente, os judeus decidiram que aquele fato era só para eles. Mas lá no Éden há uma promessa de resgatar todas as famílias. É que Deus da escolhe, terra. João, escolhe Abraão. Ele não escolhe o povo hebreu, ele não escolhe o povo judeu, ele escolhe uma família, a família de Abraão. É em Abraão que o povo hebreu nasce, né? É em Abraão. Abraão não era hebreu, Abraão não era judeu. Isaac é o primeiro filho nascido depois da promessa. Antes tem lá o Ismael, né? E depois Isaac. Isaac começa uma trilha de resgate. Não é? Deus decidiu isso. Acho que até por isso esse preciosismo, né? Como o povo eleito, o povo chamado para trazer esse caminho de volta, mas se perdem no preciosismo. Se perdem no preciosismo, se perdem na ideia de que nós é que somos os salvos, né? Não é o que a gente estava dizendo semana passada? Essa coisa da gente achar que Deus é crente, é da nossa religião, que Deus é evangélico, que Deus é católico, tem uma denominação. É essa estreiteza de compreensão que faz a gente lidar com tanto preconceito. Deus chama esse povo para que, através desse povo, as famílias da terra sejam alcançadas e eles param neles. Parece que nós fazemos uma cartilha com os nossos estatutos e entregamos para Deus assinar embaixo. Não é Deus ditando a regra para vivermos nas nossas religiões, nas nossas igrejas. É nós quem ditamos a regra e levamos para Deus assinar embaixo, dar o aval, né? É verdade, João. Vai Vai para o cartório divino, para Deus fazer a autenticação do nosso estatuto, né? Parece que isso tem trazido tanta atenção, tem diminuído tanta gente, tem afastado gente que devia estar perto, tem trazido gente que devia estar longe. Né? São bons cumpridores de regra, mas são péssimos cristãos, não tem um coração regenerado, não tem um coração que foi resgatado, né? Circuncidado.
pode ter até o prepúcio circuncidado, mas não tem o coração circuncidado. Era isso que acontecia na casa de Cornélio, né? Uhum. Gente, a gente vai dar uma saidinha para tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Hoje, dia 24 de abril, e hoje temos uma programação especial, agora logo pela manhã. Pastor João, vou deixar contigo você falar um pouquinho sobre isso, né? Ô, gente, já está quase acontecendo. As mulheres estão preparando a mesa para nós chegarmos e entrarmos com vocês de cabeça. Porque é uma mesa que vocês trazem de casa. Aqueles que participam trazem de casa, nada é feito aqui especialmente com uma equipe. A equipe apenas coordena. Você traz o seu suco, você traz o café, traz o bolo, e cada um vem trazendo e depois a gente senta para comer. Não é a mesa de Corinto, né? Uhum. É uma mesa que tem fartura, mas graças a Deus deu-nos o exemplo para não cometermos o que cometia lá naqueles nossos irmãos. Então vocês são convidados a vir, a trazer sua família, trazer a vovó que quase não sai de casa, para participar com a gente, não só para comer, mas também para participar. É um momento de alegria. Nós temos a participação, a distribuição da palavra pela preleção do Bispo Renato, ou de um outro mensageiro, sempre acontece. Hinos lindos, cânticos que elevam a alma. Além de nos abraçarmos, de nos vermos, sentarmos naquela roda para conversar. É muito gostoso o café da manhã. Eu aconselharia você a vir. Ok. Então estamos aí avisados, né? Gente, nós estamos aqui no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, com uma precisão muito grande. É um livro fantástico, de muitas aventuras e de muito conteúdo histórico para nós, né? Exemplos que a gente aprende de verdade com o que está acontecendo. E eu estou agora no capítulo 11, versículo 4, que diz assim: começando do princípio, Pedro contou toda a história. Eu estava na cidade de Jope, orando. Entrei num êxtase espiritual e tive uma visão. Um lençol imenso, sustentado por cordas nas 4 pontas. Desceu do céu e parou no chão, bem na minha frente. No lençol estavam animais do campo, selvagens, répteis e aves, todo tipo de bicho. Fascinado, fiquei pensando naquilo. Então ouvi uma voz: vá em frente, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada que não fosse preparado segundo os preceitos judaicos. Mas a voz falou de novo: se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Foi aí que 3 homens de Cesareia apareceram na casa em que eu estava hospedado. O Espírito ordenou que eu fosse com eles, sem fazer pergunta. Eu os acompanhei com 6 amigos até a casa do homem que havia mandado me chamar. Ele contou que tinha visto um anjo em sua casa, tão real quanto uma pessoa. O anjo lhe ordenara: mande buscar Simão em Jope, aquele que é chamado de Pedro. O que ele vai dizer salvará sua vida. Na verdade, sua e de todos os seus. Então comecei a falar. Eu tinha apenas começado a falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles, exatamente como aconteceu conosco no princípio. Naquele momento, lembrei-me das palavras de Jesus. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, perguntando a vocês, se Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós quando nós cremos no Senhor Jesus, como eu poderia me opor a Deus? Quero parar aqui, dar uma paradinha no versículo 17.
impressionante que Pedro faz um relato, assim, desde o princípio. Ele conta tudo, exatamente como aconteceu. Ele faz a narrativa histórica com a precisão dos fatos. Ele não esconde nada, não omite nada, ele transfere para os irmãos que estão ouvindo ele falar com toda a precisão que ele pode. E o questionamento dele é muito pertinente. Como eu posso me opor ao que Deus está fazendo? Pois o dom que estava sobre nós também está sobre eles. Se Deus os aceitou como eles são, por que é que eu tenho que me opor? Por que é que eu tenho que dizer não para aquilo que Deus está dizendo sim? Se Deus disse que estava tudo bem, por que é que eu vou dizer que não está bem? Eu preciso me submeter a essa voz que eu ouvi de Deus. É impressionante para mim também como esses irmãos consideram e respeitam a fala de Pedro, né? Porque eles podiam questioná-lo, mas eles estão ali para ouvir, e a narrativa ela é tão honesta que ela não causa ruído. Ela não causa ruído na audição. Eles estão ouvindo exatamente aquilo que aconteceu. E vai começar um novo ciclo já na vida da igreja, porque os irmãos vão acolher de alguma forma a voz de Pedro, não é? Então, a precisão da narrativa, às vezes, é tão necessária, porque a gente parece que, às vezes, quer esconder alguma coisa e conta parte da história, não é? Então, Pedro vai se expor e contar toda a história que ele experimentou, fez parte da experiência viva. Ele estava dentro da própria experiência. Foi uma experiência que ele não pode negar. A gente pode negar aquilo que a gente ouviu de alguém, mas aquilo que a gente teve como experiência, como negar? E essa narrativa vai abrir um novo caminho agora na vida da igreja, né? Pedro era um homem de boas narrativas, né? Fiel àquilo que ele via. Ele contava como Jesus caminhava com ele, e aqui ele estava fazendo aqui esse relatório porque ele foi aqui chamado para falar o que aconteceu. Vem cá, Pedro. Você comeu, você ficou hospedado em casa de impuros, de pessoas que eram não circuncidadas. Comendo a comida deles. Comendo, né? Se juntando, passou uma noite, conversou, bateu papo. E aí, você é um líder, o nosso líder era para dar exemplo. Vamos colocar assim, né? Muitas vezes chama a pessoa querendo uma prestação de contas. E Pedro aqui, ele foi, olha, eu vou contar o que aconteceu, não vou esconder nada. E ele contou essa narrativa precisa, detalhada. Ainda tem 6 testemunhas ali. E estavam aqueles de testemunha, né? Claro, Jesus ensinou, vão de 2 a 2, e Pedro aqui levou um grupo com ele, né? Ele multiplica por 6 aí. Multiplicou, e aqui esses que foram com Pedro, aqui serviram de testemunha para a narrativa de Pedro. E no final de tudo, deu tudo certo, porque eles foram convencidos pela boa narrativa, que era verdadeira, franca, cheia de autoridade naquilo que Pedro falou, que ele disse, né? Então, aqui foi tudo bem, por causa de uma boa narrativa. Não deixou assim nada escondido. Não foi omisso, não foi negligente em nada. Deixou tudo em claro. Sim, sim. É isso que facilita, né, João? Deixar tudo claro. Vocês perceberam uma coisa? Eu venho cuidadosamente olhando das entrelinhas. Em nenhum momento, desde que esse episódio acontece, no capítulo anterior, Pedro diz, eu decidi que fosse feito dessa forma. Em nenhum momento, Pedro se apresenta, se torna autoridade, precioso, dono da situação. E olha que naquele momento, Pedro era o líder da igreja. Depois ia ser Tiago, né? Mas naquele momento, Pedro era o líder da igreja. É tanto que o tornaram papa, né? Então, em nenhum momento Pedro diz assim, e eu decidi que devia ser feito como me foi passada a mensagem. Não. Todo momento Pedro faz uma narrativa dizendo, o Espírito Santo fez isso, fomos convidados a fazer isso, fomos à casa do Cornélio e o Espírito Santo desceu. Eu não posso ser desobediente.
porque vocês estão vendo o que aconteceu, ou o que vem acontecendo. No dia de Pentecostes, quando nós decidimos expor que aquilo era a promessa de Cristo, 3.000 pessoas se renderam. Lá naquele episódio do templo, quando aquele coxo foi curado, que todo mundo queria saber, nós expusemos novamente a mensagem de Cristo. E quase 5.000 pessoas se renderam a Cristo. Quem sou eu para impedir o crescimento da igreja, o crescimento daquilo que Deus quer fazer? Então, o que me chama a atenção é a humildade de Pedro, ou a não pretensão de Pedro em aparecer nesse cenário. Em toda a narrativa de Pedro, ele deixa que o Espírito Santo lidere tudo e não aparece nem na sua, eu não chamo justificativa, nem na sua explicação dos fatos para os outros discípulos que estavam em Jerusalém. É saber, João, que esse movimento da fé, ele ou é dirigido por Deus, ou nós estamos no lugar errado, né? Tentando dirigir. Nossos métodos, nossas estratégias, elas podem ser muito perigosas, né? Eu estava rapidamente conversando com uma pessoa, falando sobre esse período pós-pandêmico, né? E a pessoa me dizia, não, nós temos que criar estratégias para atrair esse povo de volta. Eu dizia, meu Deus, será que cabe a nós mesmo criar estratégias? Será que nós não estamos deixando de lado aquele conceito que havia em Atos capítulo 2, 3, quando dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos? Será que a gente não está entrando e desenvolvendo um papel que não nos pertence, de atrair as pessoas com nossas elaborações, com nossas estratégias humanas, com a desculpa de salvar alma? O que a gente está querendo de verdade não é ter templos lotados, e aí a gente usa estratégias de marketing de rede. Olha, não é fazendo uma crítica, como é que se diz? Uma crítica suja, feia, mas fazendo uma crítica honesta. A igreja deixou de ser pregadora do evangelho para ser marqueteira da fé. Então, há um marketing por trás, não é, para seduzir as pessoas, a venda no varejo de coisas para atrair as pessoas, trabalhando a sensibilidade da tragédia humana para atraí-las. Esse será um movimento humano, ainda que bem intencionado, eu não quero questionar a intenção, mas será isso? Será que não é Deus que tem que acrescentar os que vão sendo salvos? Será que a responsabilidade é nossa? A nossa não é de pregar o evangelho, e a de Deus acrescentar? Quem é que está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo? Ou é a eloquência do pregador? Quem é que anda convencendo as pessoas do que precisa ser convencido? Sou eu ou é Deus? E Pedro está deixando bem claro que ele não está no comando disso. Ele é só uma peça nessa engrenagem que é comandada por Deus. Não é ele o grande elaborador das coisas. Não é Pedro que está inventando história e criando uma nova ideia, né? Eu vi um filme essa semana que quer dizer que no inferno, o inferno está cheio de boas ideias, né? Eu não sei se o inferno está cheio de boas ideias, mas que as boas ideias são boas ideias. Nem sempre serão ideias divinas, nem sempre serão revelações divinas. Às vezes é um enorme desejo de fazer a coisa acontecer. É como profetizar. Quantas profecias eu ouvi na minha vida que não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com a boa intenção do pregador, da profetisa, que estava ali interessada em ver a pessoa mais contente, saindo da sua angústia. Então ela pronuncia coisas para aliviar a tensão do outro. Não é que Deus está falando, Deus não está falando nada. Quem está falando é o próprio pregador, é o próprio narrador daquele fato, né?
E aqui a gente vê diversas vezes Pedro orando, né? Sim. Orando, buscando em Deus a direção, orando enquanto a comida estava sendo preparada, e ali, naquele momento, Deus dava direção. Veio ali aquela visão daquele lençol, e ele teve que fazer escolhas, e ele ia dizer, não, eu não vou fazer isso. E o Senhor, olha, Pedro, você não tem escolha, faça. Faça, né? vai lá e faça. Faça. Então, muitas vezes é assim. Tem coisas que eu vou ter que escolher, e eu vou ter que escolher por Deus, pela visão de Deus, Sim. pela visão dos céus. Sim, é verdade. Né? E essa será a estratégia, a melhor estratégia. Sim, eu Deus. ouvia um líder furioso, Lloyd e João. Ele era muito furioso. Ele estava irritado com uma coisa e eu fui lhe dar um soco na mesa e dizer, quem manda nessa droga dessa igreja sou eu. Que louco! Quem manda nessa droga dessa igreja sou eu. Ele estava enfurecido porque a sua vontade foi contrariada, entendeu? É possível que, diante dos 2 episódios do dia de Pentecostes e da cura do coxo, Pedro tenha sido convidado, Pedro tenha sido consternado a assumir a liderança da igreja ali em Jerusalém. Afinal de contas, só daqueles 2 episódios somavam-se quase 8.000 pessoas. Dava uma mega igreja. E eu acredito que muitos eufóricos tentaram fazer de Pedro o líder daquela igreja no momento. Mas o que a gente vê no capítulo seguinte é Pedro saindo para Cesareia, para Jope, e caminhando para fortalecer aqueles que não eram tantos. Até quando ele entra na casa de Cornélio, João, nós lemos isso semana passada, que Cornélio faz aquela reverência toda, se prostra diante dele, ele diz, opa, levanta que eu também sou homem como você, não faça isso não. Mas mudando na questão da estratégia, essa semana eu li uma entrevista de um padre, que alguém perguntou, padre, por que as igrejas protestantes estão se enchendo e as igrejas católicas se esvaziando? Simples, meu filho. Nós falamos de vida eterna. As igrejas que estão se enchendo estão com promessas imediatas. Promessas de um casamento restaurado, promessas de um carro novo, promessa disso, promessa daquilo. E o povo está em busca de coisas imediatas. Então, entendo que a diferença está bem aí. Entre o esvaziamento e o enchimento, muitas delas é porque têm sido baseadas em promessas imediatas. O prazer imediato. É lamentável. Ontem eu voltava de viagem, a minha esposa me dizendo, o que a gente tem que fazer nessa nova etapa que a gente está indo, como fazer para manter e para encher, na verdade. Costa, o que é que você pensa? Ele disse, manter-nos firmes, constantes, orando, buscando na oração, Deus, no partir do pão, nas orações. E sendo nós mesmos como temos sido. E aquilo que Deus nos chamar para fazer, vamos fazer. Eu não gosto de traçar estratégia se Deus não me chama para fazer isso. Eu não sou estrategista, eu sou executor. Sim. E eu gosto de executar. Eu estou entendendo que Pedro não fez estratégia nenhuma. Saiu por ali, chegou em Jope, tinha uma mulher que era essencial para aquele povo, ele ressuscitou, deixou a marca do evangelho. Vai para a casa de Simão, eu creio que o episódio, aquele burburinho na casa de Simão, também deixou muita gente curioso em busca do evangelho, de conhecer que mistério é esse. Vê-se que lá em Samaria, até um homem que era considerado pelos grandes de Samaria como o grande poder de Deus, lembra de Simão? Se converte. Sim. Ou no mínimo adere, se batiza. Talvez tenha se convertido e não entendido muito bem a questão do evangelho e decide fazer aquela pataquada, me desculpa a expressão, que depois o Pedro aconselha e ele resolve dizer, orem por mim, para que essa maldição não caia sobre a minha vida. Então, Pedro sai de ponto em ponto, reafirmando, nunca quis ser o grande papa que nós podíamos convidá-lo a ser, né? Sim, ele sabia muito bem quem ele era, quem era Deus. E a questão é essa, João. Todo o mover de dentro de uma igreja precisa partir de Deus. A gente pode ter um monte de boas ideias e não tem nada contra as boas ideias, mas elas cabem dentro daquilo que Deus está movendo.
Eu era pastor de uma igreja e havia algumas pessoas que elas tinham um certo vazio e desejo de fazer alguma coisa e elas ficavam pensando, né? Era um grupo pequeno, não era um grupo grande, um grupo pequeno. E elas diziam para mim, está faltando uma vigília nessa igreja. Eu disse, como está faltando uma vigília nessa igreja? Sim, porque é a vigília que traz espiritualidade para a igreja, é orar pelas madrugadas. Eu dizia, mas de onde vocês estão tirando isso? De onde vocês estão tirando isso? Se vocês têm vontade de orar de madrugada, orem. Se têm vontade de fazer uma vigília, façam. Agora, não tem que envolver a igreja toda, se a igreja toda não tem esse interesse. A gente precisa entender onde Deus está movendo. Esse foi o segredo de Jesus. Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Inventar moda, não é? Sobrecarregar a agenda da igreja não quer dizer que tem uma igreja viva. Quer dizer que tem uma igreja ativa, mas viva não. Então, o ativismo não é equivalente à saúde da igreja. Eu posso ter uma igreja tão ativa, que as famílias dessa igreja não convivam com o indivíduo. Olha, quando eu era menino que tinha um vigor muitas vezes maior, eu recebi um apelido de uma tia minha de Jesus. E eu perguntei a ela por que ela estava me chamando de Jesus, se é porque eu parecia com ele. Ela disse, não, é porque você só vive na igreja, não dá nem tempo para a nossa família. A gente faz uma reunião, você está ocupado com a igreja. A gente faz uma festa, você está ocupado com a igreja. A gente vai fazer um churrasco, você está ocupado com a igreja. Você nunca tem tempo para a sua família. Naquele momento, eu achei que ela estava implicando comigo, mas ela tinha razão. Ela tinha razão. Eu não estava me parecendo com Jesus. Era um equívoco dela me chamar de Jesus. Era jocoso mesmo, né? Porque se fosse Jesus, estava lá. Eu não estava porque eu achava que era mais importante eu estar ativo na igreja, fazendo coisas, criando reuniões, sabe? E inventando moda para dar aquele sentido. Eu estou fazendo alguma coisa. Ao passo que tudo que a gente tem que fazer é aquilo que a gente vê o Pai fazer, não é? Se fosse Jesus, estava atravessando o mar da Galiléia para curar um leproso, estava participando da festa de casamento do amigo, né? Entendeu? Tinha tempo, né? Tinha tempo. Mas falar nisso, envolver a igreja com alguns movimentos, eu um dia desse estava lendo o livro de Esdras e eu parei e comecei a chorar de ver aquilo. Esdras diz no dia, na hora do sacrifício, que eu percebi como o meu povo estava vivendo. Eu me joguei sobre o chão, arranquei cabelo da barba, rasguei as vestes, arranquei cabelo da cabeça e me prostrei chorando e confessando os pecados do meu povo a Deus. E fiquei por ali até quando passou a hora do sacrifício. Quando me levantei, havia uma multidão chorando comigo. Não convide multidão para chorar com você. Comece a chorar, comece a lamentar. E daquele episódio nasceu um grande movimento, que foi um movimento de separar aquela situação que Deus havia proibido do casamento ilícito com pessoas não da geração ou da nação hebraica. E ali houve vários líderes que ajudaram a resolver aquela situação, não dando prejuízo àquelas mulheres que haviam sido casadas com os judeus. João, eu tenho uma ideia de dar sopa para os pobres e quero que toda a igreja esteja envolvida no projeto. Por que eu não vou lá em casa, faço uma sopa e vou levar para os pobres? Por que eu quero que todo mundo esteja envolvido? Porque a ideia é minha? Então, assim, há um sentimento que a gente precisa estar olhando, cara, se eu quero dar sopa para os pobres, eu vou lá e vou dar sopa para os pobres. Sim. Se eu quero começar um encontro de oração, eu vou lá me expor à oração. Se eu quero chorar e rasgar minha roupa, tirar meu cabelo, eu vou lá e vou fazer. Se vem gente comigo ou não vem, isso depende do movimento de Deus na minha vida, não é? Em Isaías 58, quando Deus chama para um acerto, ele diz assim, que tu repartas o teu pão.
Não é que tu recolhas na seasa, Uhum. é que tu repartas o teu pão com o faminto. Uhum. Tem a ver com o que é meu, com o que está comigo, né? Sim. Olha, a gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo. Se Deus está fazendo, monte sua estratégia e faça. Se Deus não está fazendo, se recolha. É tempo de rir, é tempo de ver um filme, é tempo de orar, é tempo de cantar, é tempo de alguma coisa, né? Não fique com sentimento de culpa porque você não está tão ativo quanto deveria estar. Tenha paz, há tempo de a gente estar sossegado, né? Nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo, hoje dia 24 de abril. Meu Deus, como corre veloz o tempo. A gente se espanta e já está chegando o meio do ano, né? 2022 já está sendo adentrado. Nós já estamos aí chegando no mês de maio. E dia 1º de maio, só lembrando a você, dia 1º de maio, próximo domingo, nós temos a nossa mesa eucarística posta, não é? Será um tempo de grande celebração. Toda a ceia aqui na igreja tem sido uma festa à parte. E como nós estamos vivendo um momento bom, um momento tão agradável, Deus tem agido de maneira surpreendente e maravilhosa. Eu tenho estado em contentamento com tudo que tem acontecido nesse tempo. E dou graças a Deus por isso, por Ele estar agindo no meio de nós de uma maneira fantástica. E nesse Café com Bispo, nós estamos aqui tratando de coisas muito preciosas. É o arco retesado e a lança sendo projetada, a flecha acertando o alvo. Nós estamos diante de um concílio em Jerusalém, onde Pedro vai justificar o que acontece na casa de Cornélio, e lá o relato de Pedro faz encher o coração dos discípulos que lá estavam, o concílio montado, Pedro arguído pelo que tinha acontecido, pela quebra de protocolos e a surpreendente reação dos discípulos que lá estavam. Nós estamos aqui já no versículo 18, para fechar esse ciclo. Olha o que acontece, gente. Ao ouvir o relato, eles ficaram quietos e, em seguida, começaram a louvar a Deus. Então, aconteceu. Deus se manifestou a outras nações, abrindo para elas o caminho da vida. Ponto de exclamação. Que coisa maravilhosa foi a compreensão, João e Loide, do que os apóstolos tiveram, os discípulos que lá estavam. Eles ouviram e ficaram quietos. Aquela narrativa de Pedro, o testemunho dos 6 que lá estavam, aquilo entrou tão delicadamente na vida deles que eles se silenciaram. E o silêncio só foi interrompido pelo louvor e pela exclamação. Então aconteceu. Deus abriu as portas, manifestou-se às nações. Abriu para eles o caminho da vida. Que discernimento! Momentos atrás, eles estavam perplexos, preocupados com a reputação deles. Agora, a narrativa de Pedro cai tão bem dentro deles que eles também passam a compreender. Se abriu a porta para as nações. Abriu o caminho da vida para eles. Era Cristo em todas as nações. Começa com a casa de Cornélio e agora vai se disseminar mundo afora, agora mais eloquentemente com a participação de Paulo, que vem daqui a pouquinho, né? Agindo de maneira poderosíssima no mundo gentílico. Não fosse Pedro um homem cheio do Espírito Santo e determinado em seguir, uma nova denominação tinha surgido naquele dia. Sim. Tinha rachado. Sim. Aí essa aí é uma nova denominação. Exatamente. Mas Pedro estava cheio do Espírito e, além de cheio, submisso a ele. E os discípulos que ouviram também estavam cheios. E o Espírito não traz confusão, conforme nós lemos na Bíblia. O Espírito traz unanimidade. Sim.
fosse a arrogância, a prepotência de cada um daqueles, uma ou diversas denominações haviam surgido naquele dia. Sim, sim. Eu ouvi dizer, Lloyd, até que a primeira denominação que se tentou fazer foi com os discípulos de Jesus, ainda Jesus com eles dizem os dos nossos, né? Eles não são um dos nossos. Seria a primeira denominação, esse espírito denominacionalista, né? Se não é de nós, precisa-se, aquilo que é diferente de nós é nosso inimigo, né? E Jesus explica para eles que não. Parece que essa explicação de Jesus cai bem ao coração deles. É diferente do que aquilo que a gente tinha planejado, mas, cara, Deus está nesse negócio, Deus abriu a porta da vida para eles. Cara, que compreensão linda, né? Singela. Temos que ter essa percepção, né? Quando não há mais nada o que fazer, porque Deus já fez. Né? Temos que ter essa percepção. Muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas se perdem em não ter a percepção. Deus já fez, eu não tenho mais nada o que fazer, porque Deus já fez. E aqui, depois que Deus fez, o que acontece? Temos que louvar, ser grato, agradecer, porque Deus já fez o que tinha de ser feito. Né? Então, eles foram louvar. Né? Mas é muito comum, bispo, dentro das nossas igrejas, nós queremos acrescentar. Deus fez, mas fica tão bem se a gente puder também, no dia X, poder botar promover. Um biquinho de crochê, né? Claro, acrescentar. Vamos acrescentar mais isso para que possa ter um final, né? Aquela coisa fascinante. Por que terminou dessa forma? Vamos aqui puxar, né? Fazer luzes e fumaças. Luzes e fumaças, porque terminou assim de uma maneira tão fraca. Então, muitas vezes a gente quer inventar, quer criar, mas aqui eles perceberam, não tem mais nada que fazer. Deus já fez. Sim. Vamos agora só louvar, só agradecer. Eu acho que é mesmo do ser humano, né, querer colocar um biquinho de crochê aquele paninho que naquele paninho que está. Vamos botar um paninho de crochê, vamos dar uma enfeitada aqui, né? E não era nada disso, era uma obra linda. Só era lindo porque era simples. Gente, o evangelho, ele é bonito, ele é poderoso porque ele é o que é. Se a gente começa a inventar, a gente começa a criar um monstro, uma coisa, sabe, que eu olho para esse episódio e vejo como Deus começa a trabalhar nesse narcisismo coletivo da igreja, né? Porque, assim, a impressão narcísica é que tudo aquilo que não se parece comigo é meu inimigo, né? É meu inimigo. Não está igual a mim. A gente quer uniformizar porque a gente se sente confortável na uniformização. A gente se sente confortável na unanimidade. A gente se sente confortável naquilo que não resiste a gente. E agora o Espírito de Deus está abrindo uma clareira para que eles apreciem que o que é diferente deles no outro não é inimigo deles. No Evangelho a gente precisa compreender isso. O que é diferente de mim, o que é diferente da minha ordem denominacional, não é meu inimigo. Não precisa ser meu inimigo. Essa percepção da singularidade do outro, ela é tão importante para a gente compreender a multiforme sabedoria, a multiforme graça, a pluralidade ministerial, não é? O lidar dom, com os outros, o lidar com os outros, sim. Então a gente precisa perder um pouco desse adoecimento narcísico. A gente sempre vai precisar de um pouco de narcisismo, porque a autoestima ela nasce do narcisismo, né? Mas há um narcisismo adoecedor que é aquele que faz do outro meu inimigo. Eu olho para o outro, é diferente de mim, vou extirpá-lo, porque eu quero todo mundo igualzinho a mim. E a gente tem uma tendência muito forte a esse espírito narcísico na igreja. É diferente de mim? Então, fogueira nele. Foi assim na Idade Média. Fogueira nele. Pensa diferente de mim, compreende diferente de mim. Olha que a comunidade cristã, nesse momento da história, é uma comunidade que tem, até por causa da presença dos gnósticos na igreja, não é? A igreja, ela tinha muitas coisas diferentes, eram comunidades muito diferentes, mas tinham uma coisa em comum, a simplicidade
e a pureza devidas a Cristo. Todos eles estavam unidos a Cristo. E isso era bonito porque isso era plural. Isso era de uma grandeza da pluralidade. Eu estava lendo a fala de um rabino alguns anos atrás sobre a estreiteza da Torre de Babel. A Torre de Babel, diz o rabino, que Deus desceu e bagunçou a língua deles porque eles estavam vivendo em mediocridade. Todos falavam a mesma língua, todos viviam como se fossem um homem só. Eles tinham deixado a pluralidade. Então, o que eles fizeram? Um projeto humano. Uma torre que era um projeto meramente humano, medíocre, queriam chegar ao céu com aquela torre. Nimrod tinha essa impressão, né? Ele estava adoecido, ele era um adorador de si mesmo, e ele cria uma torre para o nome dele ser posto na história. Aí Deus olha para aquela mediocridade toda e diz, vamos bagunçar, tem que haver pluralidade, eles não vão mais se entender, para que a coisa possa acontecer, não é? Então, assim, é muito difícil essa coisa de viver num ambiente onde a gente tem vacas de presépio, onde as pessoas não contrariam, onde elas não discutem, onde elas não têm opinião. O que prevalece é uma voz única. E com Deus não é assim. Deus colocou graça em mim diferente da graça que está sobre você. Tem uma canção de Asaf, não sei se vocês se lembram, que ele diz, Deus colocou em ti graça para mim, Deus colocou em mim graça para ti. Essa troca da multiforme graça é que faz o corpo de Cristo ser belo como ele é. Agora, se a gente fica nessa briguinha de trincheira, essa coisa medíocre, né, como a querer falar uma língua só, querer usar uma roupa só, querer usar um diálogo só, a gente não cresce, porque como quando a gente cresce com os diferentes. Com os iguais a gente estagna, né? A gente estagna, a gente não evolui, a gente só evolui com as diferenças. É a diferença que nos torna bonitos, não é? Isso aí, a riqueza, né, que há no outro, né? Sim, e os discípulos estão compreendendo isso, né? E é por isso que a igreja de Antioquia aqui vai crescer. Sírios, judeus, gregos, né? Sim. Todos aqui formando um povo de diferentes culturas, né? Ideologias, opiniões, né? E um povo missionário. Sim. Imagina a igreja chegando na Europa, João. Uau. Chegando na Espanha, como Paulo alcançou, né? Paulo foi até a Espanha, Itália, né? E a Europa abraçando o Evangelho, e aí começa a correr o Evangelho, né? Então, assim, a gente tem muitas comunidades diferentes, e graças a Deus pela diferença. Agora, há uma coisa que nos une, Cristo. Esse é o pomo que nos une. Grandes são as diferenças, mas o que nos une é mais poderoso do que aquilo que nos separa. Se a gente tiver essa compreensão, a gente mantém o diálogo multirreligioso, né? A gente tem uma relação intrarreligiosa, saudável, não tem que brigar com ninguém porque não tem os mesmos costumes que a gente, né? E a gente ainda está agarrado nisso, a gente está antes de Cornélio ainda, né? Querendo brigar pelo nosso gueto e pela prevalecência da cultura do nosso gueto. Isso é chato demais, cara. Olha, bispo, eu tive muita dificuldade por longos anos da minha vida na fé em comungar com outros denominacionais e, sobretudo, em ter aversão aos católicos. Porque eu fui treinado, fui ensinado, porque por conta da matança dos judeus lá, dos cristãos, dos judeus não, dos cristãos, e por conta do apedrejamento de muitos missionários aqui no Nordeste brasileiro, a gente foi treinado a viver não essa diversidade, mas essa adversidade a essa gente, a esses nossos irmãos, que tem que ver o mesmo Cristo, que tem a mesma fé. Só que uns entram na casa de Cornélio e outros se resguardam para não fazer isso. E a gente não leva a submissão do Espírito Santo a dizer, ei, nós somos irmãos, vamos sentar juntos, vamos discutir aqui o que Deus quer que nós façamos.
você faz conforme a sua liturgia, eu faço conforme a minha, todavia sem discordarmos ou sem deixar perceptível aos outros de que nós caminhamos o evangelho diferente. Deixa que eles percebam que o evangelho é o mesmo. E a acomodação nele ou viver nele independe da religião, da denominação a que eu pertenço. Sim, eu não sei se vocês viram uma série chamada Império Otomano, que fala sobre a quebra de Constantinopla, né? Como que a resistência de Constantino, né? Como que a igreja vivia naquele momento. E a gente tem muito dessa igreja constantina, né? Essa igreja que é voltada para dentro de interesses políticos, interesses sociais, uma igreja interesseira. A Igreja de Cristo, ela não é interesseira, ela tem muitos interesses, mas o interesse primaz dela é o estabelecimento do reino de Deus. Não é essas brigas de gueto, não é essa igreja constantínica que está agarrada a poderes que pertencem a este mundo, infiltrando assim no coração da igreja o modo que o mundo vive, né? A maneira com que o mundo vive. Paulo dizia em Romanos capítulo 12, não se aculturem demais ao modo de viver da cultura de vocês. Tenham cuidado com isso, né? Mantenham o coração de vocês, a mente renovada, né? Renovem a mente de vocês, não se amoldem ao modelo da cultura de vocês, porque isso vai distanciar vocês, vai esfriar vocês. Essa cultura do mundo, ela faz de vocês gente pequena, não extrai o melhor de vocês. Deus sempre vai extrair o melhor de vocês. É Paulo escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 12. Deus sempre extrai de vocês o melhor, e a cultura, ela sempre faz com que vocês tenham um nível de maturidade cada vez menor. Vocês se tornam infantis na cultura do mundo, né? Então, a igreja precisa estar aberta para a cultura do reino e não estar fechada nessa cultura do mundo, né? E Constantino é uma cultura do mundo, né? Essa coisa constantínica, né? Que construiu templos e que fechou a igreja em paredes, que apelidou as paredes de igreja, né? Um amigo estava me contando que ele estava tirando fotos de uma igreja, chamou o pastor e disse: pastor, domingo que vem eu venho para tirar umas fotos da igreja, o senhor me consente? Ele disse: claro. E o pastor caprichou no salão, comprou flores naturais, fez um bonito arranjo, e o culto está acontecendo e ele esperando um sinal da igreja, do pastor, para fotografar a igreja. Quando acabou o culto, o pastor chamou eles: agora pode fotografar a igreja. Ele disse: pastor, mas a igreja foi embora. O pastor estava pensando que se tratava do salão, do auditório caprichado, e o irmão estava falando dos flagrantes da adoração, enquanto a igreja estava em movimento cultico, né? E o pastor estava pensando num salão. É essa coisa, né? A gente tem cuidado ao pisar na casa do Senhor, mas não tem cuidado nenhum fora dessa casa, né? A gente não tem cuidado em casa, a gente não tem cuidado no trabalho, mas quando chega dentro desse território sagrado, a gente tira a sandália do pé, a gente faz uma imagem, às vezes fake, né? De santidade, quando não tem santidade nenhuma, tem um cara brabo, não é? Estúpido, violento, mas naquele lugar sagrado, ele quer fazer parte do sagrado. Então, isso não é a cultura da igreja. Hoje, muitos pastores têm orgulho do templo que se construiu, claro, né? O templo das poltronas. Gastou hoje, tanto dinheiro, afinal dos de contas, tapetes, né? Que estão ali no templo, né? Coisas caras, não trazidas de fora, do exterior. Eu conheço muitos templos hoje que a gente entra, a gente fica impressionado com a riqueza daquele templo, com as mobílias, com os quadros que vêm de loja. Quer dizer, impressiona, porque acham que a igreja é aquilo ali, né? É aquele patrimônio,
né, ali dotado de coisas, Aham. né? Enquanto a igreja somos nós, né? Que nossos cenáculos estejam caprichados. Caprichados, Mas claro. que a igreja não esteja bagunçada, né? Justamente, que nós Que as sejamos vidas, igrejas né? saudáveis, Sim, né? claro. Porque hoje existe um turismo religioso dentro das igrejas. Ah, claro. Né? É o espírito novidadeiro, né? Justamente. Hoje convida pessoas para mostrar as igrejas. Em São Paulo tem templos luxuosos, tremendos, grandiosos, que existe turismo, um dia de turismo dentro desses templos. Sim, Né? sim. Então, o templo somos nós. Cada dia mais a gente tem que se convencer que nós somos esse templo. Ô, Loide, esse turismo templário, eu ainda tolero, com todo respeito. O que me torna intolerável é o turismo avivacional, ou seja, conheci muitos eventos. Vai atrás de uma fogueira, né, João? Ontem, que viajando com a minha esposa, eu dizia, você lembra como a igreja tal era conhecida pelo nome? Ah, do Círculo de Oração da Irmã Fulana. A igreja tal, aquela do Círculo de Oração da Irmã Fulana. Havia um turismo religioso de todas as partes para fluir para aquele círculo de oração, porque ali o Senhor falava, Sim. porque ali o Senhor dizia o que tinha que ser dito, porque ali. Então, um turismo religioso muito mais prejudicial do que o próprio turismo simples para templário. Sim. Mas voltando no que a gente estava falando, e não quero agredir a ninguém, mas viajando, visitando as comunidades de que eu sou oriundo, muitas vezes em período de novembro havia sempre um festejo, não era uma festa, para eles era festa de aniversário do templo. Até que um dia aborrecido eu cheguei para ele e disse, eu lamento o que vocês estão fazendo. Vocês levantaram 4 paredes de tijolo, enfeitaram, fizeram a frente, gastaram dinheiro, pediram oferta para celebrar o aniversário dessas 4 paredes. Enquanto o evangelho chegou aqui há tanto tempo, vocês nunca celebraram o dia em que esse evangelho chegou aqui. Vocês nunca celebraram o aniversário ou a vida dessas pessoas que foram quase mártires em promulgar, em anunciar o evangelho. Vocês estão fazendo aniversário de 4 paredes de tijolo que vocês levantaram e, como disse Jesus, se passar um vento pesado aqui, uma máquina dessa desgovernar, arrebenta tudinho e vira só um montão de tijolos. Para surpresa minha, no ano seguinte não houve aquele festejo. Só eu não quero acabar com o festejo de vocês. Mas façam uma festa com dignidade. Aproveitem ela. Peguem o orçamento que vocês gastam nesse festejo para levantar a casa de fulano de tal que está acabando de cair. Para botar o piso na casa de fulano que está na terra há tanto tempo, no chão batido. Parece-me que surtiu efeito. Mas infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Sim, sim, sim. Façamos templos bonitos, né? Claro, para congregar os nossos irmãos, né? Que haja um certo nível de conforto. Sim, mas que não fiquemos impressionados que ali é tudo de Deus, que aquilo é o tudo de Deus, né? Sim, sim. A gente não pode perder o cuidado com as vidas, né? Não pode perder o cuidado com o crescimento Sim, das pessoas. sim. Crescimento numérico e crescimento qualitativo, né? São 2 coisas diferentes que podem até andar juntas. A gente precisa estar preocupado com o crescimento quantitativo, porque todo corpo saudável cresce, mas o crescimento qualitativo é o nosso principal foco. Se a gente tiver gente de qualidade, a gente vai ter crescimento numérico. E para ter gente de qualidade é preciso tratar essa gente. Aham. Dói o meu coração e não é muito incomum você passar em determinadas áreas das BR, das MAs, e uns jovens com uma faixa estendida e uma caixinha na faixa dizendo colabore com a construção do templo tal em tal lugar aqui nessa comunidade. E o que eu nunca vi foi eles com uma faixa dizendo ajude-nos a socorrer fulano de tal, ou sustentar a família de fulano que perdeu o seu pai ou que alguém da sua família está em dificuldade no hospital. Sim. Uma coisa não invalida a outra, mas eu acho isso muito, muito, muito penoso. Faça faixa, gasta-se o tempo, meio-dia o sol está rachando e você é parado para pedir uma esmola para a construção de um templo. Sim.
Olha, os auditórios da igreja são necessários até por causa da configuração que a gente tem hoje da igreja, não é? Precisa de um lugar para abrigar da chuva, não é? Não dá para a gente se reunir publicamente numa praça o tempo inteiro, mas que a gente não perca o cuidado das pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas, que a gente não se esqueça disso. Né? Ou será a nossa grande tragédia para o próximo século, né? Que nós estejamos atentos ao cuidado das pessoas. Elas são mais importantes do que as coisas que a gente pode conquistar. Pensando nisso, a gente deve caminhar com toda a singeleza, com todo cuidado, abrindo o nosso braço, cedendo o nosso ouvido para ouvir a dor do outro, porque só assim a gente pode ajudar de melhor forma, né? Então, que sejamos uma igreja mais aberta ao outro. Vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o último bloco da nossa programação. Esse é o programa Café com Bispo. E eu estou com a ilustre presença do meu querido amigo, pastor João Silveira, e minha querida amiga Lloyd Nogueira, a mulher das nozes. Uau! Nogueira é nome de judeu, né, João? Isso. Nogueira é nome de judeu. Eles se escondiam, né, atrás de nome de frutas, profissões, né, por causa da perseguição nazista, né? Eles se esconderam muito através dos nomes, né? Eu, Chaves, fui escondido no chaveiro, né? E eu, Silveira, escondido na selva, Na né? selva, o Silvícola. João Silvícola. Gente, estamos aqui passando por essa delícia de evento. Os irmãos lá de Jerusalém abrem seus olhos para ver o movimento da fé, mas ainda há comunidades resistentes, né? Porque a novidade é essa: Deus está trabalhando fora do nosso quadrante. Deus está fora dessa nossa caixa montada, né? Aí acontece assim, versículo 19. Os que haviam sido dispersos pela perseguição, quando ela foi iniciada com a morte de Estevão, foram parar lá na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, mas ainda falavam e se relacionavam apenas com os judeus. Então alguns irmãos, alguns homens de Chipre e de Cirene, foram a Antioquia e começaram a pregar a mensagem aos gregos. Deus gostou do que fizeram e mostrou sua plena aprovação. Muitos gregos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento disso, enviou Barnabé a Antioquia para analisar a situação. Ainda estavam cabreiros, né? Tão logo chegou, ele viu que Deus estava por trás de tudo. Por esse motivo, se lançou à obra com eles, ajudando-os a permanecer firmes na fé para o resto da vida. Ele era um homem bom, cheio de entusiasmo, que confiava no agir do Espírito Santo. A comunidade cresceu e se fortaleceu no Senhor. Deixa eu parar aqui. A gente vai falar do caminho de Barnabé. É a primeira vez que explicitamente Barnabé está em ação. E Barnabé, do grupo de discípulos de Jesus, Barnabé é o cara que mais me impressiona. Porque Barnabé tem uma característica que fundamenta o caráter dele. Barnabé é o homem que acredita nos desacreditados. Começa com Saulo de Tarso, agora com Antioquia, daqui a pouco mais com João Marcos. Barnabé é o tipo do caráter de um discípulo que nós devíamos imitar. Verdade. Que a gente não estivesse fechado para aquilo que Deus está fazendo. Que a gente não tivesse bloqueado para dar ouvidos e crer nos desacreditados. Porque, veja bem, os gregos era assim, como terras preparadas
terras aradas, terras virgens para o plantio da divina semente. Havia, João e Lloyd, nesse momento, uma sede de Deus, por causa da própria difusão da filosofia grega, a filosofia dualista, a filosofia dos geômetras, uma grande sede, porque era uma filosofia dualista. Era bonito, feio, certo e errado, verdadeiro, falso. E a vida, ela está para muito além desse dualismo. Criou-se um vazio, entre aspas, mais uma vez, no mundo civilizado, uma sede, uma fome pela vida, que aquela proposta da filosofia não conseguia atender. Então vem a pregação do Evangelho falando da ressurreição, falando de novidade de vida, falando em vida eterna, falando em vida em abundância, e aquilo impacta de uma maneira frontal aos anseios daquelas almas que ainda estão eclipsadas no meio de uma escuridão existencial. Era a luz rompendo a escuridão. E não tem como Barnabé olhar outra coisa senão ver que Deus está aprovando, aplaudindo a iniciativa desses discípulos que foram para Antioquia esparramar a pregação do Evangelho e alcançar o coração daqueles que estavam dispersos em trevas. O mundo que jazia em trevas viu grande luz. Uau. É a luz do Evangelho, é a luz de Jesus invadindo toda a aflição humana, toda a escuridão do vazio humano, das angústias humanas. E os discípulos estão fazendo isso muito bem, matando a morte pela vida, pregando no espírito da ressurreição. A vida matou a morte. Eita. Arrancou a morte, acabou com a sepultura que os homens estavam sepultados, abrindo o caminho da vida. Barnabé tinha que estar ali. Sim. Esse camarada tinha que estar ali acompanhando todo esse movimento para que fosse inequívoco, né, na compreensão dos apóstolos de Jerusalém, porque ele foi enviado para se certificar do que estava acontecendo, e Barnabé era um homem recomendável. O que ele dizia estava dito, por isso ele foi enviado, né? E agora, eles ouvindo as notícias, que impactante é isso, não é não? Ele era um homem alegre, né? Alegre, motivador de pessoas. Ele chegou lá, viu o que estava acontecendo, aprovou, analisou, viu que Deus estava naquele negócio Ateou todo. fogo na fogueira. Uau! E aí, como ele era um motivador e um conector de pessoas, ele olhou e disse, isso aqui é grande demais, eu vou buscar Saulo. Eu não vou ficar sozinho nessa não é isso, pastor João? Como é que o senhor vê isso? Eu quero ver outro aspecto da vida de Barnabé. É lamentável que hoje se veja evangelismos, os evangelistas tremendos por aí, custando R$100 mil numa das suas prédicas. Se vê, mas verifica-se primeiro o cachê. Essa grande diferença de Barnabé. Aonde Barnabé é visto pela primeira vez? Vendendo uma grande propriedade de alto valor. Quem sabe Barnabé era um cidadão de grande poder aquisitivo dentro de Jerusalém. Então Barnabé vai e vende uma grande propriedade. Ou seja, Barnabé não estava ali oferindo recurso, lucro, em busca de lucro. Isso fica bem claro para todo mundo, porque essa notícia deve ter corrido. Barnabé ter sido desprovido daquilo que lhe dava muito valor, garantia para o futuro da sua família. Aí vai Barnabé e, de repente, ele se torna um grande evangelista, aquilo credenciava. Ele cai ali. Sim. E é ouvido, é respeitado. E aí começa a explosão do evangelho. Eu estava pensando em 2 convites que eu tive para pregar numa igreja fora da cidade, né? E aí a pergunta de quem me convidou para ir pregar, quanto custa para trazer o senhor aqui? Falei, quanto custa? Como assim?
O cachê, quanto é? Eu disse, cara, eu não sou do cachê. Eu não sou do cachê. Eu acho assim que uma igreja generosa, ela deve financiar o deslocamento do pregador, não é? Às vezes a custo de combustível, a custo de transporte, né? Se vai de avião, se vai de carro, a hospedagem, a alimentação. E se a igreja é generosa, ela deve arcar com essas despesas. Sim. E também, se ela tem generosidade e quer honrar aquele que vai trazer alguma graça para aquela igreja, uma oferta voluntária, uma oferta generosa. Aqui, toda vez que vem um pregador a pregar aqui, nós sempre separamos uma oferta especial, a melhor oferta que nós pudermos. Se nós pudermos uma oferta bastante generosa, assim é. Se a gente não tiver essa condição, a gente faz a aferição de uma oferta menos generosa, daquele tamanho, mas sempre faz com que o pregador seja abençoado, porque nos abençoou, nós honramos a palavra dita. Isso. Agora, cobrar cachê é uma coisa que nós aprendemos com Barnabé, né, João? Não dá para cobrar cachê com a graça de Deus, né? É melhor sustentar os irmãos que estão lá e fazer a minha viagem por minha conta. Sim, Barnabé verdade. é um homem que merece ser modelado, né? Sim. Sim, ele é um paradigma. Eu olho para as ações dele, bem lembrou João, que a primeira vez que ele aparece, né? Ele aparece já com um apelido. Ele é José, mas foi apelidado por Barnabé, porque é o filho da profecia, né? Barnebie, filho da consolação, filho da exortação, filho do consolo. Era aquele homem que assim, não recebia um apelido, não jocoso, era né? Jocoso, era assim, viam essa graça nele, era o cara que fazia conexões de pessoas. Era o homem que emprestava seu ouvido e sua voz. Ele era uma voz divina para animar os desanimados, para conectar ao grupo de discípulos aqueles novos desacreditados que estavam alijados na sociedade, não recomendados. É aquele que faz essa ponte de conexão. Eu diria que ele é aquele homem que vem na sua montaria e encontra alguém que está caído à beira da estrada, ele entrega os seus primeiros socorros, é aquele que coloca o homem na sua própria montaria e leva para a hospedaria. É aquele que faz o serviço que precisa ser feito. Ele não era tipo o sacerdote que passa de longe, o levita que evita aquele que está caído, mas ele é aquele que empresta a sua montaria, né? O que me está me impressionando aqui, lembrar disso, é que Barnabé militou com Cristo. Barnabé caminhava junto, quem sabe atravessou o mar do outro lado para esperar Jesus. E nunca foi contado entre os discípulos. Porque o momento de Barnabé era aquele, quando a igreja estava se levantando. Quantas vezes nós estamos na igreja e queremos estar lá na tribuna, queremos ser pastor, queremos ser vistos pela igreja, e muitas vezes nos perdemos, porque esse não era o momento. O momento de Barnabé, quem sabe outras ações de Barnabé tenham acontecido no decorrer do ministério de Jesus. Ele não aparece da noite para o dia, ele estava ali sempre, mas não era contado entre os discípulos, não era mencionado, porque a ação de Barnabé estava preparada para acontecer quando a igreja estivesse florescendo. Eu acho isso muito lindo. O tempo oportuno, claro. Esperar a oportunidade e fazer no tempo certo, quando se faz no tempo certo, é aquela fruta que se come madura com o sabor dela, né? Verdade, João, verdade. Amadurecida, né? A estação no tempo apropriado, né? Olha aí. Há tempo para tudo, né? Tempo para tudo. Vamos terminar esse capítulo 11? Estamos aqui no versículo 25 agora. Algum tempo depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Ele o encontrou e o trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali.
dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por essa mesma época, alguns profetas chegaram a Antioquia. Vinham de Jerusalém. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se um dia e, impelido pelo Espírito, anunciou que uma fome severa estava para devastar o país, que de fato aconteceu no reinado de Cláudio. Então os discípulos decidiram enviar cada um o que pudesse para ajudar os cristãos da Judéia. Coube a Barnabé e Saulo a tarefa de entregar a oferta aos líderes em Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. E onde está Barnabé agora? Durante um ano inteiro em Antioquia, junto com Saulo, fundamentando a igreja. Saulo já havia se rendido à fé, vocês se lembram nos capítulos anteriores, e agora Saulo está introduzido, ele sai lá de Tarso e começa uma atividade ao lado de Barnabé. E Barnabé é o grande encorajador e Paulo está ali ao seu lado. A figura principal daquele momento chama-se Barnabé, não é Paulo. E Barnabé vai conduzir essa tarefa da expansão do evangelho junto com Paulo, e o respeito que esses caras têm, eles vão levando essa oferta que foi arrecadada por causa da profecia lá do Ágapo, né? Ele vai levando para os irmãos da Judéia as ofertas arrecadadas, denotando aqui o respeito e a transparência que havia na economia da igreja naquele momento. Eles eram recomendáveis, se tornaram recomendáveis, se tornaram pessoas apreciáveis por causa do seu nível de dedicação ao Evangelho, à causa do reino de Deus, e está sendo reconhecido por todos os irmãos. Antioquia era um grande polo, era uma região de riqueza, e eles estão contribuindo com a pobreza que está se aproximando, não é? É muito salutar se ter na igreja em quem confiar. Uhum. Homens probos, e aquilo que a gente já falou de Barnabé, não gananciosos. E é o que Paulo fala lá na carta a Tito, né? Uhum. Recomendando a Tito que, na busca de pastores, não tivessem a qualidade de ser gananciosos por riqueza, por recurso. Uhum. Então selecionaram aquilo que eu acabei de falar, o Barnabé. Quem? Aquele cara que se dispôs do que tinha, e agora por ele vai, porque eu tenho certeza que ele não vai meter a mão nessa oferta, né? Uhum. E não devia ser uma oferta tão pequena. Uhum. Era daqui um ano que ia acontecer a fome. Então passaram um ano arrecadando e depois mandaram pelas mãos de 2 homens confiáveis. O líder, sob a liderança de Barnabé, Paulo, o novo discípulo que estava se formando, e que a gente, terminando a minha fala, é a importância de Barnabé na consolidação do ministério de Paulo. Uhum. Para que os discípulos crescem na conversão do Paulo, para que os discípulos acreditassem de fato, e a igreja tomasse conhecimento de que Paulo era convertido ao evangelho e fazia parte deles, foi preciso o apoio de Barnabé. Uhum. Ali estava a consolidação. Legitimando, né? Legitimando. Uhum. Dando legitimidade ao ministério de Paulo. E essa fome não era uma fome local, não era um momento ali regional, local, mas era no mundo inteiro, né? Uhum. Lá no capítulo 22, a gente vê que Áquila e Priscila estavam voltando, saindo da Itália, porque o imperador Cláudio estava dizendo, olha, todo mundo agora para o seu lugar, né? E eles estavam voltando, falando que lá a fome também estava acontecendo. Sim. A escassez estava pegando o povo por lá. Então aqui essas ofertas, elas estavam sendo providenciadas para aquela região. Era uma igreja que amava, né? Sim. Amava contribuir, amava fazer pelo próximo, né? E é assim que tem que ser o nosso coração, né? Em tempo de escassez, Sim. em tempo, eu lembro que, eu acho que foi uns
2 anos atrás, que teve no Rio de Janeiro, né? Uma tragédia, e nossa igreja, nós nos unimos com outros. Mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Sim, porque 2 anos tem a pandemia, foi antes da pandemia. Né? E nós nos em unimos. Petrópolis, Teresópolis. Isso, e nós nos unimos aqui à igreja com outros irmãos também, para, né, levar esse amor, essa generosidade, esse amor, que a igreja do Senhor é o amor do Senhor que nos constrange, que faz a gente ir além, né? Como unidos a gente faz tanta diferença, unidos, né, Loide? Me lembro que uma vez nós financiamos um avião que levou da Etiópia para Israel um grupo de judeus etíopes, não sei se vocês se lembram. Assim, são contribuições que temos feito aqui, ali e acolá. Algumas que jamais vão saber que estamos fazendo, né? Mas faz parte da igreja. Uma crise dá uma oportunidade enorme à igreja para servir a sua geração. Uma crise não arrebenta, não destrói com a igreja. Pelo contrário, fortalece a igreja na sua tarefa de contribuir com o que Deus está fazendo, né? Então, nessa grande fome que alcança todo o Império Romano, né? O Império Romano passou por muitas crises, embora fosse um império rico, ele passou por muitas crises, muitas. Se a gente vai acompanhando a história, né? Eu gosto da história, ela nos ensina muito, né? A gente vê muitas crises dentro do Império Romano. Muitas batalhas, muitas destruições, muita morte, muita escassez. Era a mentalidade ganha-perde, né? Para o Império ganhar, todo mundo tinha que perder. O achacamento nos impostos, como a comunidade agrícola era tratada, como os pecuaristas eram tratados, o achacamento dos impostos. Então, havia um achatamento na economia. E o Império sempre foi esbanjador, né? Muita corrupção. Uma corrupção que talvez não tenha havido igual. A gente reclama dos níveis de corrupção, e tem que reclamar mesmo, mas imagina você os níveis de corrupção que o Estado romano produzia, né? Como foi um império que se expandiu demais, seus tentáculos iam enfraquecendo o corpo do império, né? Então, a corrupção era constante, uma tragédia. E agora a igreja está aí, contribuindo com a missão de cooperar com a salvação e o bem-estar das pessoas, né? Das pessoas, o social, né? Trabalhando na ação social, né? Não fazendo ação, não assistencialismo, né? Isso, né? Participando, vendo a necessidade do outro, a necessidade da família, a necessidade das crianças, e assim a Igreja de Cristo vai crescendo. Existem muitas coisas que às vezes Deus dá para a igreja fazer, como igreja, como uma instituição, né? Igreja, mas existe também coisas que Deus dá para eu fazer como igreja. Claro, claro. Responsabilidade minha, pessoal, né? Isso. Gente, nós estamos aqui, faltando 3 minutinhos para terminar o nosso programa. Passamos por esse capítulo 11, procurando contribuir com o pensamento, narrando a história, para que a gente se sinta mais próximo do texto bíblico. E essa tem sido nossa missão aqui no programa Café com Bispo. Contribuir de alguma forma com a nossa formação no entendimento do que estava acontecendo. Por isso a gente não tem uma leitura temática, a gente vem acompanhando versículo por versículo para que você tenha uma noção panorâmica do que está acontecendo e possa fazer suas avaliações, né? Quando você lê uma carta, por exemplo, de Pedro, ou de Paulo, ou de Tiago, você possa ter clareza de que circunstância que ele está, em que circunstância ele está escrevendo, em que região, em que momento da história. A gente tem procurado contribuir de todas as maneiras possíveis. A gente tem ido à medida que a gente vem compreendendo em Deus o texto bíblico, a gente vem contribuindo. Mas hoje, dia 24 de abril, nós temos o nosso café da manhã que já está rolando, né, João? Está rolando. Está quase fechando, né? Quase fechando. E se você não veio, perdeu, porque esse é um tempo muito legal. Mas logo mais, às 18h30, nós estaremos aqui, também pelo YouTube,
em transmissão ao vivo, direta, pela rádio 92.3, com transmissão ao vivo também a partir das 19 horas, contribuindo com a pregação do Evangelho. Tanta gente, são milhares de pessoas que estão recebendo o Evangelho, estão recebendo a palavra da fé através da nossa programação. Você pode vir estar conosco presencialmente aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, terça-feira, a partir das 19 horas em ponto, no @Igreja da Colheita, é o Instagram da igreja. Nós temos a nossa live no Divã da Graça, que nós estamos produzindo há anos, e agora nós estamos aqui fazendo isso de maneira não presencial, mas você pode receber aí na sua casa. E quinta-feira, no nosso encontro de oração, às 19h30. Vou me despedindo por aqui, desejando a você um domingo feliz, abençoado. Pastor João, sua palavra final. Olá, eu gostaria só de despedir, dizer a vocês que causam saudade e a gente de 8 em 8 dias se encontrar no programa, né? Mas para nós é uma honra muito grande ter você como o participante desse programa. Verdade, pastor. Shalom. Querida Loide. Olha, que momento maravilhoso estar aqui e com você aí também em casa. Até lá, viu? Forte abraço a todos vocês.